Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Camila Pugliese, que é nutricionista infantil. A Camila, ela tem doutorado e pós-doutorado em pediatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pelo Departamento de Pediatria, e é atualmente nutricionista do Ambulatório de Especialidades do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da USP. Então, primeiramente, Camila, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia com você hoje aqui é discutir a respeito da seletividade alimentar na infância, que é um problema talvez dos mais comuns aí relacionados à alimentação infantil, né? João, quero agradecer primeiramente o convite para falar sobre esse tema, um tema bastante comum em pediatria atualmente, que a gente tem que abordar mais vezes, mais frequentemente entre os profissionais que atuam nessa área. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Ótimo. Então, para começar, Camila, eu queria que você me falasse o que é a seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar, ela é caracterizada por uma recusa alimentar, uma inapetência constante e um desinteresse pelos alimentos em relação ao que é exposto para a criança, né? Então, às vezes a criança não aceita grandes grupos de alimentos, então, por exemplo, não aceita nenhuma fruta, nenhuma verdura, nenhum tipo de legume, e isso é muito constante, gera uma ansiedade muito grande nas famílias, nos cuidadores. Isso faz com que eles procurem ajuda aí, principalmente o primeiro profissional que é abordado é o pediatra, né? Então, geralmente ela acontece aí dos 2 aos 6 anos, que é a faixa etária que a gente chama de pré-escolar, mas isso também pode acontecer em fases escolares, que é depois dos 6 anos, e também na adolescência, e se não for tratada, perdurar até a vida adulta, e pode se agravar em ambientes desfavoráveis, como um local familiar no qual a criança é forçada a comer, ela precisa comer todo o prato que o adulto colocou para ela. Enfim, a criança se sente aí de uma forma ansiosa também em relação à forma de tratamento dos seus cuidadores para com ela, e isso também pode ser uma das causas aí dessa seletividade alimentar. Ótimo. Bom, qualquer criança, ela tem suas preferências alimentares, né? Então, pode chegar em um momento e falar, não quero, não gosto desse tipo de comida, né? Agora, quando que isso de fato se torna um problema que precisa ser avaliado, que precisa ser investigado, que precisa ser tratado? Perfeito. Então, assim, quando essa recusa alimentar é muito frequente, a criança, de fato, mesmo quando apresentada a novos alimentos, se recusa a comer, não tem interesse, não demonstra fome, vontade, isso impacta aí no ganho de peso, no crescimento da criança. Então, há um platô aí na curva de crescimento, né? Quando o pediatra realmente identifica que a criança não cresce bem, não ganha peso bem, e há essa queixa dos familiares, isso precisa ser identificado e tratado e ser encaminhado também para os profissionais que cuidam desses pacientes com seletividade alimentar, que não deixa de ser um distúrbio alimentar pediátrico, né? Então, é um diagnóstico basicamente clínico, não existem exames bioquímicos nem de imagem que diagnosticam essa condição, então precisa ser diagnosticado por um profissional treinado a partir de uma anamnese clínica bem detalhada, para que isso possa ser diagnosticado quanto antes e tratado em tempo oportuno. Ótimo. Pensando na causa da seletividade alimentar, você já citou a importância de ter um ambiente que seja favorável para aquela alimentação, né? Agora, quais são vamos dizer, os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da seletividade alimentar? Perfeito, João. Então, assim, a causa, não existe uma causa específica, geralmente ela é uma causa multifatorial, tá? Então, tem alguns fatores principais que estão envolvidos aí na gênese do desenvolvimento dessa seletividade alimentar, como, por exemplo, alguns pacientes que têm já na família algum tipo de transtorno alimentar ou uma genética para isso, né? Então, pai ou mãe, ou até são muito ansiosos, tem alguma questão comportamental, né? Ou ainda pacientes, por exemplo, com TEA, né? Pacientes com TDAH também têm questões muito específicas relacionadas à parte sensorial, a barulhos, a sabores, a texturas, e são mais propensos a desenvolver uma seletividade alimentar aí a curto e a longo prazo.
E essa questão também ambiental, né? Não só do ambiente que ela vive em casa, mas de todas as pessoas que influenciam o desenvolvimento dessa criança, né? Escola, cuidadores, coleguinhas, tudo isso pode ser um motivo a ser investigado aí no início da seletividade. A introdução alimentar também deve ser investigada, então como foi a introdução alimentar desse bebê lá com 6 meses, qual foi a consistência oferecida, como foi a reação do bebê naquele momento. Então, tudo isso faz parte de uma anamnese clínica bem detalhada para que se possa identificar as possíveis causas envolvidas. Ótimo. Muitas vezes essas crianças elas são vidas como mimadas, como uma questão de falta de um pulso firme dos pais, né? Isso é real ou o que pode ser pensado nesse sentido? Perfeito. Então, assim, é muito comum esse discurso, né? Então, é uma criança mimada, é uma criança que não come o que os pais oferecem, mas, na verdade, quando de fato ela é diagnosticada com distúrbio alimentar pediátrico, isso cai por terra, né? Então, a gente não pode usar esse tipo de designação, a criança é mimada. Isso não existe no sentido alimentar, né? Significa que a criança, de fato, ela tem um problema a ser tratado, um diagnóstico a ser feito e um problema a ser tratado. E se isso não for tratado, isso pode piorar, né, ao longo do tempo. A criança pode ficar mais seletiva. Então, às vezes, ela não comia apenas algumas frutas e depois ela passa a excluir praticamente todas as frutas do seu repertório, se isso não for cuidado com atenção, né? Então, não é um simples algo que a gente deve desconsiderar. São informações importantes que os cuidadores trazem para os profissionais de saúde e devem ser investigados com mais cuidado. Ótimo. Você fala de não ser cuidado com atenção, na verdade, eu acho que o problema talvez vá até mais além, né? Porque o problema nem é só a negligência, mas é uma intervenção que muitas vezes é inadequada, né? Isso a gente já vai estar discutindo daqui a pouco, porque as Exato. pessoas se preocupam e às vezes começam a ter abordagens que podem levar a uma piora do problema, né? Exatamente, e até por desconhecimento, né, João? Exato, Então, sem dúvida. às vezes são pessoas leigas, muitas vezes, que querem o bem da criança, geralmente sim, né? Querem que ela coma, né, da forma que a maioria das outras crianças estão se alimentando, mas acabam aí trazendo prejuízos que muitas vezes custam a longo prazo, né? Ótimo. Bom, o primeiro fator que eu queria levantar com você é em relação ao ambiente onde são feitas as refeições, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a criança passa o dia inteiro na escola e os pais estão trabalhando, aí chega em casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer um monte de outras coisas, e aí ao mesmo tempo quer relaxar um pouco, liga a televisão, e enfim, ou então chama para comer, aí chega um, aí quando um vai comer, o outro já está acabando. Aparelhos eletrônicos que são muito comuns, né? Telefones celulares e outras coisas que podem distrair a criança. Então, queria saber qual que é o impacto desse ambiente da alimentação na seletividade alimentar, porque muitas vezes as pessoas focam muito na comida, mas não no que está ao redor, né? Exato. Então, assim, ter uma rotina, a família ter horários para as refeições, assim como tem horário para levar para a escola, para buscar na escola, horário para levar na natação, para buscar, tem que ter horário para realizar as refeições. Então, as crianças, elas aprendem por repetição, né? Então, elas observam os familiares, os irmãos mais velhos, os coleguinhas, aprendem palavras novas, aprendem como se portar, as palavras que os pais falam, elas vão repetir. Então, tudo isso são influências para as crianças, inclusive ter rotina. Se a criança um dia janta um horário, outro dia janta outro horário, isso atrapalha demais a criação de não só uma rotina alimentar, mas uma rotina de sono, de horário de tomar banho, de brincar, enfim. A alimentação, ela está inserida nesse contexto geral da família, né? A família deve dar a devida importância a isso. Então, não é só chegar em casa e vamos comer o que tem. Isso deve ser planejado. É claro que é difícil, a gente sabe que às vezes não é só um filho, são vários filhos, um irmão tem um problema, o outro irmão já não tem, e todos vivem no mesmo ambiente. Mas isso deve ser considerado, né? Então, fazer refeições em família, à mesa, sem telas,
Hoje em dia a gente já sabe os malefícios que as telas trazem, não só para o desenvolvimento cognitivo, mas alimentar também, maior risco de obesidade, do consumo de alimentos sem o controle da saciedade, né? Uma outra questão também bastante aí falada é em relação não só sinal de saciedade também, mas o controle, o descontrole em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, essa questão de telas deve ser tirada do momento das refeições. Então, crianças antes de 2 anos, a gente também não coloca nenhum tipo de tela, mesmo de forma passiva. Comer à mesa, então ter horário, ter um tempo reservado para isso, uma alimentação adequada, não substituir refeições como jantar, por exemplo, por pão com mortadela, com outras coisas que é mais rápido. A gente entende sim que na correria muitas vezes isso pode acabar acontecendo, mas a gente tem que se programar para minimizar essas condições. Ótimo. E aí, essa questão da tela que você falou, eu acho que a maioria das pessoas entendem, né, que a tela precisa ser tirada, vamos dizer, do ambiente, mas na prática isso muitas vezes acaba sendo relevado, né? E às vezes acontece até o contrário, né? Porque você coloca a tela, às vezes é uma forma de fazer aquela criança comer, porque ela está preocupada com o que está assistindo e acaba abrindo a Exato. boca, né? É, Exato, ela não come com atenção, né? É o que a gente pede muito hoje. Então, desligar as telas para a criança comer com atenção, aprender a mastigar, a sentir o sabor, a textura de cada alimento, né? Ter o controle da saciedade, porque muitas vezes quando ela come com tela, às vezes ela até come mais, os pais falam, ela come melhor quando ela tá com tela, mas muitas vezes é porque ela não tem esse controle de saciedade, porque ela tá muito mais envolvida com o desenho, com as imagens, com o reflexo muito forte das imagens, do que com a própria comida. tá, aquilo pode ajudar ela a comer naquele momento, mas a médio prazo isso vai ser prejudicial, né? Exato. Tá. Um outro comportamento que é comum, né, para pais, assim, é óbvio que qualquer pai quer ver a criança tendo uma alimentação com boas escolhas de alimentos, comendo da forma adequada, na quantidade adequada, ficar sentada na mesa, como se espera que uma pessoa mais velha sente. Agora, quando a criança começa a fazer uma birra, como se chama, né, fala de que não, não quero, não quero, não vou fazer isso, alguns pais chegam a abrir a boca da criança e colocar comida lá dentro, né? De alguma forma é o desespero de fazer ela ver ela com uma comida, né? Que tipo de consequências que isso pode ter? Isso pode levar, por exemplo, a um agravamento da seletividade alimentar, né? Se a criança já tiver, por exemplo. Então, é sempre importante nós separarmos qual que é a função dos cuidadores e da criança. A criança, por exemplo, ela vai receber o prato e ela vai comer a quantidade que ela quiser. Criança estiver perdendo peso, caindo na curva de crescimento, tudo isso precisa ser acompanhado pelo profissional e, se necessário, utilizar suplementos alimentares ou uma outra via de administração de dieta, para que o estado nutricional seja favorável, né? Para que não prejudique aí o crescimento, o desenvolvimento e o ganho de peso da criança. Mas os pais, eles não devem forçar a alimentação. É claro que na tentativa da criança comer, há um desespero e essa ansiedade, esse ambiente aí ansioso e estressante, a criança sente também isso e faz com que ela rejeite mais ainda a comida, o momento da alimentação. Então, o papel dos pais é oferecer uma alimentação de qualidade, com alimentos diversificados, in natura, o que a gente chama de minimamente processados, né? Que são aí o arroz, o feijão, as carnes ou frango, peixes, as legumes, as verduras, e a criança vai dizer o quanto ela quer comer. Se ela não quiser mais, é um direito dela, né? Ou se ela não quiser, por exemplo, que às vezes acontece nesses casos de seletividade, o que a gente acaba fazendo é, nas primeiras tentativas, você percebeu que a criança recusa, empurra o prato, joga a comida longe, você nesse momento não substitui por outro alimento da preferência da criança, porque é muito comum isso. O meu filho não comeu a comida, eu acabei dando uma mamadeira, porque senão ele ia ficar sem comer nada. E isso é pior, né? E isso acaba fazendo com que a criança se acostume a receber a mamadeira
quando ela não comer. Então, existem algumas orientações nutricionais que nós, nutricionistas, fazemos no sentido de orientar os cuidadores a alguns comportamentos que eles acham que é adequado, mas que não são. Né? Então, se a criança não quiser, você guarda o pratinho dela naquele momento e explica. Quando você quiser, o seu pratinho de comida está aqui e a gente vai te oferecer daqui a pouco novamente. Então, quando a criança pedir ou se ela não pedir também, a gente vai acompanhando, vendo as preferências alimentares, né? E inserindo novos alimentos dentro das possibilidades. Cada caso é um caso, né? Tem casos que são de crianças que não aceitam grandes grupos de alimentos ou determinadas texturas, como por exemplo, verduras, ou não aceitam alimentos em pedaços, só aceitam liquidificados. Enfim, existe uma gama de questões dentro da seletividade. Ótimo. Agora, digamos então que você tem um prato completo, né? Um prato nutricionalmente bem equilibrado, proteína, carboidrato, os vegetais, os diferentes grupos de alimentos, né? E é o que você falou, ela não quer comer nenhum vegetal. Ela não quer comer, ela quer comer o carboidrato, quer comer a proteína, e isso vai matar a fome dela, né? Só que ela vai deixar, ela está regularmente deixando os vegetais, por exemplo, de lado. E agora? Sim, nesse sentido, João, hoje em dia nós trabalhamos muito com terapia alimentar com essas crianças, né? Então, qual é o motivo que ela não aceita os alimentos verdes, por exemplo? É pela cor, é pela textura, é pelo sabor, por algum motivo provavelmente está envolvido nisso. E aí, semanalmente, o profissional vai trazendo a criança para esse contexto novo. Então, levar a criança, então, para amassar algum alimento, para preparar um alimento, mexer, lavar um alface, porque às vezes muitas crianças, João, elas nem tocam no alimento. Elas têm uma questão sensorial tão importante que elas não só não comem, mas elas não querem nem que coloque no prato. Então, essa aproximação dos alimentos é importante. Então, até a criança comer, de fato, colocar o alimento na boca, deglutir e engolir, existe fases. Então, por exemplo, só o fato, muitas vezes, dela encostar no alimento, coisa que provavelmente ela não fazia antes, já é um ganho. Às vezes, ela colocar o alimento no prato já é um novo passo, um novo ganho. Isso pode levar meses, anos, né, esse tratamento. Então, muitas vezes, os familiares, às vezes, acham que só o fato dela colocar o alimento na boca e engolir é o objetivo final. Mas a gente vê que há aí uma questão de passo a passo, é como uma escada até ela atingir o último degrau, que é o comer. Ótimo. Uma outra forma muito comum da gente ver abordar essas crianças é o quê? Coloca uma quantidade pequena no prato e tem que pelo menos experimentar, né? Coloca meia colher na boca. E aquilo gera um estresse já grande para aquela criança, né? Ah, é- Forçar ela a experimentar é válido? Não, forçar não, mas apresentar o alimento é válido. Então, você colocar o alimento à mesa junto no momento da refeição, os pais comerem esse alimento para transmitir segurança para as crianças, para os seus filhos, de que são alimentos bons, saudáveis, faz com que a criança, em algum momento, possa querer consumir. Tá? Não significa que ela vá consumir, significa que ela pode algum dia, em algum momento, despertar e querer consumir. Então, assim, a apresentação dos alimentos, ela deve ser feita continuamente. Mas eu coloco todo dia no prato, lá na mesa, o brócolis, ele nunca quer. Tudo bem, você apresenta de outras formas de preparação. Às vezes ele não quer o brócolis na forma in natura dele, que é a arvorezinha, mas ele aceita o brócolis no macarrão, ele aceita o brócolis num bolinho de carne. Então, existem outras maneiras da gente apresentar o mesmo alimento em diferentes formas de apresentação, né? E isso a gente também sugere para as famílias nos acompanhamentos. E a primeira coisa que alguma dessas crianças faz é falar, que nojo, odeio isso é nojento, pega a comida e joga de volta no prato, Joga joga longe, longe. às vezes empurra o prato, né? Existem diversas manifestações aí das crianças quando elas demonstram que não querem um alimento. E aí o que a gente faz? Tem que respeitar isso?
Ou não, olha, a comida Exato, tem que estar ali, não precisa exato. comer, mas tem que estar no prato. Exato. Então, assim, nesse momento que você perceber que a criança ficou estressada, a tentativa dos familiares que a gente pede é para manter a calma, não gerar um ambiente mais estressante ainda, porque senão pode piorar a recusa, sabe? Então você falar, você tem que comer, você vai comer, você só sai da mesa se você comer, é muito pior do que se você falar, tudo bem, você não quer comer, então espera todos comerem e depois, quando você tiver fome, eu vou guardar o seu pratinho, você vai comer. Né? Então, o que, que você quer comer? Perguntar para a criança: vou colocar o arroz e feijão, né, no seu prato? Isso você aceita? Então, dialogar com a criança também é muito importante. E não ser aí uma forma impositiva e nem vertical de cuidado em relação à alimentação, porque isso só piora a situação. Tanto para as crianças, que vão ficar mais estressadas, vão ser mais reativas, como também para os pais que se comportam de maneira mais estressante, muitas vezes. No desespero mesmo, né? De ver que esse quadro se repete. Como eu disse, isso é um tratamento a longo prazo, né? Então, e multifatorial, assim. Existem várias causas e por isso vários profissionais também vão abordando essa questão, né? A questão, muitas vezes, do estresse familiar, dos irmãos, da escola, o que causa isso? Será que é só o ambiente no momento da refeição ou tem outros fatores que influenciam que essa criança seja um pouco mais reativa, né? Então, o psicólogo, o psiquiatra também avalia esse ponto e a gente trabalha em conjunto. Ótimo. E é legal que você falou da questão do estresse, lembrando que o estresse dos pais é muito comum, mas que a criança também está com um estresse importante ali, né? Quer Muito. dizer, ou seja, ela tá estressada e de alguma forma aumentar esse estresse pode ser um problema também, né? Muitas vezes ela já vai para o momento da refeição estressada, porque ela não queria ir para aquele momento. Então é por isso que o ambiente molda muito o comportamento infantil. Isso em vários aspectos, né? Não só alimentar. Mesmo porque a alimentação, ela não tem só um contexto de nutrição, ela envolve um contexto social, ela envolve um contexto religioso em muitas famílias. Então tem uma série de coisas que estão envolvidas em relação à alimentação. Por isso, uma anamnese bem detalhada e bem específica para esses casos é importante. Ótimo. Bom, alguns desses pais, enfim, tem vários outros comportamentos que a gente pode considerar, né? Você falou de guardar o alimento para um segundo momento, né? Mas muitas vezes o que se faz é, bom, acabou, é natural que depois que se acabe um almoço, um jantar, que você vai comer uma sobremesa. Não estou falando necessariamente um doce, pode ser uma fruta, né? Mas alguma dessas crianças pode querer comer 3 frutas porque ela não jantou. Isso daí é ruim? Olha, do ponto de vista nutricional, se ela não consome a comida, vamos supor, o arroz, o feijão, a carne, o frango, o legume e as verduras, ela deixa de ingerir certos nutrientes que tem especificamente nesses alimentos que não tem nas frutas, por exemplo. Então, o nutricionista vai ter uma outra estratégia, né? Não é errado ela comer as frutas ali depois da refeição, isso não é errado. Mas para repor esses nutrientes que ela não consumiu na refeição, muitas vezes pode ser necessário algum uso de algum suplemento, tá? Em outros horários do dia, para que a criança não tenha um déficit nutricional, tanto de macro como de micronutrientes, né? De carboidratos, proteínas e gorduras ou de vitaminas e minerais. Então depende muito do contexto total do dia, e não só de uma única refeição, né? E depende também se isso acontece todos os dias, invariavelmente, né? A estratégia que nós utilizamos varia muito dependendo desses fatores, tá? Ótimo, mas quer dizer, você comer ali mais frutas para poder compensar a falta do resto não estaria errado de alguma forma. Errado não, mas assim, Não não é é o, o não é ideal, o tá? ideal. Ela pode consumir frutas naquele momento, mas isso não pode ser um hábito. Sempre substituir a refeição pelas frutas, né? Aí é importante, de fato, né? De novo, investigar se isso acontece também todos os dias, no almoço também, ou só no jantar, ou se ela quer comer todos os horários do dia fruta, porque muitas vezes é algo pontual e nem se caracteriza como uma seletividade, tá? É algum hábito que naquele dia da natação ela chega sem fome em casa e quer comer frutas, né? E aí a gente consegue colocar isso como algo pontual, vamos dizer assim, mas o ideal não é substituir as refeições e nem deixar de realizar as refeições. Ótimo.
E a quantidade de comida no prato importa? Eu falo para ela, é bom que ela tenha uma quantidade adequada de cada alimento dentro daquilo que ela come, ou tem, por exemplo, você vai fazer um prato de macarrão, colocar 3 vezes mais do que ela vai comer, isso daí é um problema? Sim, assim, existe para cada faixa etária, então para escolar, para pré-escolar, para adolescente, uma quantidade de porções média de cada grupo alimentar. Então, uma quantidade de feijão média, uma quantidade de cereais, que pode ser arroz, os tubérculos, a batata, uma quantidade de carne, então uma quantidade média. Isso não significa que o adolescente ou a criança precisa comer exatamente essa quantidade. Você pode comer um pouco a mais, pode comer um pouco a menos. O que importa é que esse paciente seja acompanhado de forma sequencial para que você veja se na curva ele vem ganhando peso, continua crescendo, né? Porque se houver alguma mudança aí na curva de crescimento, se não está crescendo adequadamente, não está ganhando peso adequadamente, a gente vai avaliar com mais cuidado o tamanho dessas porções, a frequência de consumo, né? Porque pode acontecer o contrário também. Então, muita repetição dos alimentos, ele quer comer 3 pratos. Às vezes ele ganha muito peso em um curto período de tempo, né? Então ele passa de uma criança que é um peso adequado para um sobrepeso ou uma criança obesa, que também traz consequências ruins para a saúde, né? Então tudo isso tem que ser acompanhado, né? Eventualmente a criança comer, repetir o prato, ou às vezes comer um pouco menos que a média, isso não é um problema se ela está crescendo bem, se desenvolvendo bem, com os exames adequados. Ótimo. Ah, pensando num planejamento alimentar, normalmente a gente tem duas grandes refeições, o almoço e o jantar, tem o café da manhã e, especialmente para crianças menores, você vai fazer um lanche entre essas refeições, né? Pegamos uma criança com um problema de seletividade alimentar, não quer comer quase nada no almoço, aí você guardou o prato para ela comer depois, né? Ah, e aí chega a hora do lanche. Ela não almoçou, naturalmente ela vai querer comer um lanche acima do que ela comeria normalmente. O que você faz? Você deixa ela comer esse lanche ou troca o lanche pela comida do almoço? Uhum. Olha, nesse caso, a gente geralmente faz o horário do lanche, tá? Então, nesse lanche, vai depender muito do tipo de seletividade que essa criança tem, né? Existe um transtorno alimentar restritivo evitativo, que é um transtorno até relacionado à psiquiatria também, é considerado aí um transtorno psiquiátrico, e que cursa com extrema seletividade alimentar. Então, por exemplo, o paciente só toma leite. Né? Ele não come nenhum tipo de outro alimento mesmo não tendo nenhum problema de disfagia, deglutição, nada. Ele só toma leite com chocolate. Isso independente do horário, né? Nesses casos mais difíceis, a gente vai tentando incluir dentro do leite outros alimentos, um leite com chocolate e fruta, para ver se aos poucos ele vai aumentando o repertório alimentar. Então, cada caso é um caso. Existem alguns casos que comem determinados grupos de alimentos, mas pouca variedade, né? Geralmente recusa, às vezes carne, às vezes frango, mas come ovo, né? Então, nesse caso, a gente faz um lanche, ele pode fazer o lanche, não precisa almoçar ali, já que ele não já passou do horário do almoço, mas a gente sempre tenta colocar um lanche aí com todos os grupos alimentares, né? A depender do que a criança aceita. Então, um pão com frango, um leite com fruta batido, aveia, alguma coisa. Isso vai depender também se a criança aceita esses alimentos, né? É claro que o acompanhamento é que vai fazer com que a gente aumente esse repertório e vá aos poucos fazendo com que a criança melhore em relação à sensibilidade ali dos alimentos, a questão de texturas, de sabores, de cores, a depender de qual é a questão da criança. Tem criança que não quer texturas crocantes, só quer comer purê. Então, em vez de dar um pão, que é mais crocante, a gente tenta colocar algum carboidrato na forma de purê e ir colocando outros alimentos aos poucos, mais crocantes um pouquinho, para a criança ir tendo contato com novas texturas, né? Isso depende muito da evolução de cada paciente. Ótimo. Bom, um primeiro ponto para conseguir, de alguma forma, vencer essa seletividade, não adianta crescer para a mesa sem fome, né? Porque aí ela já tem uma rejeição com o alimento e vai comer sem fome, e isso potencializa muito o problema, né?
E a gente sabe que muitas bebidas acabam, de alguma forma, tirando o apetite das crianças, né? Das crianças, de adultos também. Que estratégia que a gente pode fazer em relação a bebidas nas refeições? Seja suco, Exato. seja água, seja outras formas de bebida. É, então, existem vários estudos já que desaconselham o uso dessas bebidas, independente se elas contêm açúcar ou não, mas essas bebidas geralmente contêm um alto teor de carboidrato e um volume pequeno, então elas são desaconselhadas. Tanto que em pediatria existe limitação do volume de suco por faixa etária para ser oferecido, e na introdução alimentar, com 6 meses de idade, quando o bebê começa a introduzir alimentos além do leite materno, hoje em dia a gente já não oferta mais suco para as crianças. A orientação é ofertar as frutas amassadas com o garfo e então aumentando aí a consistência, evoluindo a consistência até pequenos pedacinhos e depois pedaços maiores. O suco não está presente, né? Então isso não significa que a criança um pouquinho maior, aí próximo de 2 anos, não possa tomar um volume de suco. Se tiver dentro da recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, não há um problema se o suco for natural e sem açúcar, tá? É claro que para essas crianças seletivas, a gente tem que ter uma atenção ainda maior em relação a isso, justamente por esse motivo que você comentou. Então, são bebidas com um teor de carboidrato bastante alto, já são crianças que têm aí uma aversão à alimentação e que podem ficar saciadas com pequenos volumes de líquido ou sólidos. Então, a gente desaconselha muitas vezes o consumo de suco nesses intervalos. Para hidratação, a gente sempre orienta então que seja água, para que a criança consiga, nos horários adequados das refeições e dos lanches, sentar à mesa, fazer as refeições, ainda que ela coma pequena quantidade dos alimentos, né? Porque lembra, a criança é que vai regular a quantidade que ela vai comer. A apresentação o adulto vai fazer sempre, de todos os grupos de alimentos. Vai procurar ter sempre alimentos in natura, em casa, evitar os alimentos ultraprocessados. Essa é a função do cuidador. Agora, a quantidade que a criança vai comer, isso é ela que vai determinar e regular pela sua saciedade. Ótimo. Bom, só voltando um pouco na questão do comportamento dos pais, acho que em vários momentos aqui você já mostrou a importância de manter a calma com a criança, de manter um ambiente mais tranquilo, de ouvir a criança naquele momento, de não querer jogar a culpa nela por tudo que está acontecendo, de não querer mostrar consequências que ela não vai entender dali, né? Agora, muitas vezes tem o lado contrário, que seria uma resposta positiva para a criança, né? Ou seja, dar um reforço de que ela está fazendo bem, de que elogiar o esforço que ela está tendo, né? Mas o que acontece é que muitas vezes essa criança ela dá pequenos saltos aí nesse processo de recuperação da seletividade. E aí muitas vezes se faz é dar aquele primeiro, sobe o primeiro degrau, o que os pais fazem? Eles já cobram o segundo degrau, né? Eh, qual que é o momento de você cobrar essa hora, né? Ainda tem mais para ser feito, ou, olha, não, que bom que você fez isso, né? Sim, acho que assim, João, o reforço positivo para a criança é sempre muito importante, né? Então, falar palavras positivas, de otimismo, de confiança, de segurança, né? Afinal, as crianças elas estão aprendendo tudo que está acontecendo ao seu redor, mesmo quando ela ainda não fala, quando ela ainda, né, não demonstra pela voz o que ela quer. Então, assim, é bastante interessante o sentido dessa comunicação não verbal também dos pais, como eles se comportam perante a recusa alimentar dos filhos. Então, esse é um ponto que a gente toca muitas vezes nas nossas consultas também. E em relação ao dar um novo passo, isso depende muito também do acompanhamento profissional, né? Então, o profissional vai guiando as famílias. Olha, porque às vezes os próprios pais não percebem que a criança já teve um ganho, né? Já andou um passo para frente. Então, eles acham que é só, como eu falei para você anteriormente, que é o comer, que é o passo final, que é o que eles esperam. Mas antes de comer,
fazer, muitas vezes tem muitos outros passos que precisam ser dados. E o profissional vai guiando essas famílias. Olha, hoje na terapia, o seu filho já conseguiu participar, antes, nas anteriores, ele nem queria brincar, participar, né? Geralmente a gente usa maneiras lúdicas de incluir as crianças, então uma cozinha, né? Geralmente aí como uma terapia alimentar, uma cozinha com fogãozinho, com equipamentos, ali com um pote para colocar o alimento dentro, uma aguinha para ela lavar a fruta, enfim, para a criança colocar a mão na massa. E aí a gente vai orientando também as famílias como fazerem fora das consultas. Então, levar as crianças à feira, deixar que elas peguem nos alimentos, deixar que elas coloquem o alimento dentro do carrinho, né, para que elas participem do momento da aquisição dos alimentos, do preparo quando chegar em casa. Então, você vai ajudar a mamãe e o papai agora a lavar, você vai ajudar, então, a gente a cortar aqui com essa faquinha sem serra. Então, tudo isso é bem importante, tá? Então, o profissional que estiver acompanhando a criança vai orientando as famílias qual será o próximo passo. Ótimo. Bom, para finalizar, acho que é só recordar algumas coisas que você falou em relação ao aspecto multifatorial da seletividade alimentar, né? Então, é um problema que, dependendo do que está contribuindo para aquilo, pode ser uma abordagem mais direcionada ao nutricionista, ao pediatra, ao psiquiatra ou a outros profissionais e muito da orientação, entender esse princípio básico que é o que a gente discutiu aqui, né? Ah, Exato. e aí, e entender que isso é uma coisa que é gradativa, ou seja, você não vai resolver uma seletividade alimentar em um mês, né? E É muito aí, difícil, ah, é muito difícil que seja um período muito curto. e do ponto de vista médico, é lembrar que em vez de querer acelerar todo esse processo, aceitar o tempo de tudo isso, mas ao mesmo tempo ter uma avaliação bem adequada do ponto de vista pediátrico para identificar eventuais deficiências. Quer dizer, a deficiência você vai corrigir eventualmente com uma reposição, com um suplemento, alguma coisa. Exato, A seletividade exato. alimentar é um outro problema que aí depende dessa avaliação toda, né? Exato. Como ela é multifatorial, então depende muito dos esforços não só da família, mas como de todas as pessoas envolvidas, né? Dos avós, que muitas vezes querem dar alguma coisa que a gente pede para evitar naquele momento, da escola também. Então, todas as pessoas que têm alguma certa relação com a criança precisam estar engajadas também no tratamento. Ótimo. Camila, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, acho que foi bem válida aí a discussão toda e contar com você em outras discussões aqui. Obrigada, João. Foi um prazer falar desse tema. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez.